Você abre o celular. São só 30 segundos, você pensa. Um rolar rápido antes de dormir. Aí você vê. Um amigo em uma praia branca. Outro comemorando uma promoção. Alguém comprando uma casa que você nunca vai poder pagar. E algo aperta no seu peito. Uma pontada pequena, quase envergonhada, que você nem sabia que estava esperando. Você fecha o app, mas a sensação fica. Você diz a si mesmo que não devia se importar, que é bobagem, que a vida das pessoas nas redes é só um recorte editado. Você já ouviu isso 1000 vezes, mas a resposta real sobre por que você se compara é muito mais estranha do que as redes sociais mexem com sua cabeça. Porque seu cérebro fazia exatamente isso muito antes de existir tela, muito antes de existir foto, muito antes até de existir espelho. Vamos reformular tudo. Seu cérebro não se compara porque é fraco. Ele se compara porque, por centenas de milhares de anos, comparar era a única forma de sobreviver. Pense na sua tribo há 50 mil anos. Você não tinha um relógio para saber se estava indo bem na vida, não tinha número de seguidores, não tinha salário. O que você tinha era o grupo ao redor, e o grupo era o seu termômetro de sobrevivência. Se o caçador ao seu lado trazia mais carne que você, isso não era só inveja, era informação. Informação sobre quem tinha mais força, mais status, mais acesso à comida e a parceiros. E essa informação, no ambiente antigo, podia literalmente decidir se você comia naquela noite ou não. O psicólogo Leon Festinger propôs, em 1954, uma ideia que hoje parece óbvia, mas que na época mudou completamente como entendemos a mente humana. Ele chamou de teoria da comparação social. A tese central era simples. Nós não avaliamos nosso próprio valor de forma absoluta. Avaliamos de forma relativa, comparando-nos aos outros ao nosso redor. Não existe "eu sou bem-sucedido" no vácuo. Existe apenas "eu sou mais ou menos bem-sucedido que essas pessoas específicas que eu vejo". E o cérebro faz esse cálculo o tempo todo, sem pedir sua permissão. Por que isso faria sentido evolutivo? Porque em grupos pequenos, de 30 a 150 pessoas, o número que o antropólogo Robin Dunbar identificou como o limite natural de relações sociais que um cérebro humano consegue acompanhar de forma significativa, cada comparação carregava peso real. Se você estava abaixo da média do grupo em força, em habilidade de caça, em capacidade de formar alianças, isso era um sinal de alerta genuíno. Um sinal que dizia: ajuste seu comportamento ou fique para trás. E ficar para trás naquele mundo podia significar não ter comida, podia significar não ter proteção, podia significar não deixar descendentes. Seu cérebro nunca recebeu a atualização de que o mundo mudou. Ele ainda roda o mesmo software antigo, um software que constantemente pergunta: como estou me saindo em relação ao grupo? Só que agora o grupo não são as 150 pessoas da sua aldeia. O grupo são bilhões de pessoas, com filtro, iluminação profissional e a versão mais editada de si mesmas, entregues direto na palma da sua mão o dia inteiro. Seu cérebro tribal está tentando calcular seu status social contra a humanidade inteira. E isso é uma tarefa para a qual ele simplesmente não foi construído. O psicólogo Ethan Kross, da Universidade de Michigan, estudou exatamente esse descompasso. Em uma série de pesquisas sobre o uso de redes sociais e bem-estar, seu time descobriu algo perturbador. Quanto mais uma pessoa passiva rola o feed, sem interagir, só observando as vidas dos outros, pior ela relata se sentir depois. Não é o uso da rede em si que causa o mal-estar. É o tipo específico de comparação silenciosa e constante que ela permite. Seu cérebro antigo, projetado para comparar dentro de um grupo pequeno e conhecido, agora está tentando processar milhares de membros da tribo que ele nunca vai conhecer pessoalmente. E aqui está a reviravolta que quase ninguém espera. A comparação social não evoluiu para te fazer infeliz, ela evoluiu para te motivar a agir. Aquela pontada que você sente ao ver o sucesso de outra pessoa não é um defeito do seu cérebro, é um sinal, tão antigo quanto a espécie, dizendo: ajuste sua estratégia. O problema não é o mecanismo, o problema é a escala. Um mecanismo desenhado para comparar você a 30 pessoas conhecidas agora está sendo bombardeado por milhares de comparações por dia com pessoas que você nunca vai conhecer em contextos completamente fora do seu controle. Existe até uma distinção que os pesquisadores fazem e que muda tudo. Chama-se comparação ascendente e comparação descendente. Quando você se compara com alguém acima de você,
mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido, isso é comparação ascendente. E ela pode fazer duas coisas completamente opostas. Pode te inspirar a melhorar, ou pode te esmagar de inveja e desânimo. O que decide qual dos dois caminhos você toma? Segundo estudos ligados ao próprio trabalho de Festinger e expandidos por pesquisadores posteriores, a diferença está em uma pergunta simples que seu cérebro faz automaticamente. Essa pessoa é parecida o suficiente comigo para que eu acredite que também posso chegar lá? Se a resposta é sim, a comparação vira combustível. Se a resposta é não, se a distância parece grande demais, impossível demais, a mesma comparação vira uma sentença de fracasso. E é exatamente aqui que as redes sociais quebram o sistema, porque elas te mostram, lado a lado, pessoas parecidas com você e pessoas completamente fora da sua realidade, sem nenhum aviso sobre qual é qual. Um colega de trabalho comprando um carro novo. Um bilionário mostrando um iate. Seu cérebro tribal não tem filtro para separar essa comparação é útil de essa comparação é impossível e vai só te machucar. Ele processa as duas exatamente da mesma forma, como se ambas fossem sobre alguém da sua própria aldeia. Você já parou para pensar por que rolar o feed antes de dormir deixa tantas pessoas com uma sensação vaga de inadequação, mesmo quando nada de ruim de fato aconteceu no dia? A resposta é que seu cérebro passou o dia inteiro fazendo centenas de microcomparações silenciosas, cada uma delas ativando o mesmo circuito antigo de status social, e nenhuma delas teve a chance de virar ação real. Na savana, se você percebia que estava perdendo posição no grupo, você tinha um caminho claro: caçar melhor, formar uma nova aliança, mudar de comportamento. Hoje, depois de ver 50 vidas aparentemente perfeitas em uma tela, você não tem nenhuma ação óbvia a tomar. A ansiedade fica presa, sem saída, sem alvo. Isso não significa que você está quebrado. Significa que você está rodando um sistema de sobrevivência de 50 mil anos dentro de um ambiente que existe há menos de 20 anos. E há algo estranhamente reconfortante nisso. A pontada que você sente não é fraqueza pessoal. É a mesma pontada que fez seus ancestrais caçarem com mais afinco, formarem alianças mais fortes, se esforçarem para pertencer. É um mecanismo de sobrevivência tentando fazer exatamente o trabalho para o qual foi desenhado, só que no ambiente errado, na escala errada, contra adversários que nunca existiram na aldeia original. A ferramenta não está com defeito, ela só está sendo usada fora do contexto para o qual foi construída. Então, da próxima vez que você sentir aquela pontada ao ver a vida de alguém na tela, talvez a pergunta certa não seja "por que eu sou tão inseguro?". Talvez a pergunta certa seja outra: essa pessoa que estou comparando comigo é realmente parte da minha tribo? Ou é só mais um rosto entre bilhões que meu cérebro antigo confundiu com um vizinho de aldeia? Esta noite, quando você abrir o celular de novo, antes de dormir, e sentir aquela pontada familiar, talvez você já saiba o que realmente está acontecendo. Não é fraqueza. É um cérebro de caçador-coletor, tentando, da melhor forma que consegue, entender seu lugar em uma tribo que na verdade não existe.